Ainda bem que você tá na sala, né, Luciano? Porque senão não ia dar pra gravar. Minha parte eu tô fazendo desde lá de trás. Pelo menos um, né? Pelo menos um. O exército de um homem só. Então, não tem ninguém, não tem aula, não tem como eu gravar. E aí a matéria é dada. Simples assim. Vamos lá, hoje a gente termina o direito constitucional, né, dando aula aqui, terraço com 11 graus. 11 graus. Vamos lá. Então a gente termina direito constitucional hoje. Vamos lá, pessoal. Na apostila eu coloco organização político-administrativa. Ah, opa, não é para estudar. Eu deixei aqui porque se cair no edital do PSS ou do socioeducativo ou da penal do ano que vem, aí já está aqui tudo bonitinho. A gente estuda a organização política administrativa, que fala dos entes federativos, e a organização da administração pública. Tudo bem? E os princípios dela? Bem, não tem isso previsto no edital até então. Então eu deixo aqui, mas nós não vamos estudar. Por quê? Pertinho aqui, pertinho, né, uma matéria bem próxima da administração pública, nós temos o agente público, o servidor público, beleza? Começa aqui, ó, a partir, né, a partir daqui mesmo, tá bom? Beleza, é isso mesmo. Começa aqui, ó, a partir daqui, beleza, pessoal? A partir daqui começa, só que aí eu venho um pouquinho aqui, beleza? Eu venho um pouquinho aqui, tá bom? Então, eu venho um pouquinho aqui também no concurso público. Então, eu vou dando uma volta aqui, tá bom? Então, no pau da goiaba começa a partir daqui, ó, concurso público, beleza? O que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar o que está na Constituição, no artigo 39, beleza? Então, deixa eu abrir aqui também a leitura fria. Para vocês não ficarem perdidos. Essa leitura fria aqui tá bugada. Não tá não, tá bugada não. Ó, coloquei administração pública, que é artigo 37, beleza? E aqui ele vem falando um pouquinho de concurso público e tal, né? Direito de greve, né? Então isso a gente vai, sim, funções de confiança, beleza? Então a gente vai ver isso aqui sim. E aí vem falando aqui dos vencimentos e tal, papá. E depois vem falando aqui, ó, no artigo 39, dos servidores públicos. Tranquilo, pessoal? E é bem pequenininho, tá? Vem falando um pouquinho de aposentadoria, quais os direitos do artigo 7º, lembra? Os trabalhistas que eles têm direito e tudo mais. Vem falando do agente penitenciário socioeducativo, muito importante, tá? E acaba aqui, ó. Pum. É bem pequenininho, beleza? Mas eu prefiro seguir por aqui, que tá muito melhor. Tá muito melhor. Vamos lá, então. Word, para ficar melhor ainda. Nós vamos ver. Então, terminar a Constituição, pessoal. Artigo 31.
E aí eu vou pegar alguns fragmentos do artigo 37, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre... Já vimos um pouquinho de concurso público, pessoal. Nós já vimos lá na Lei 869. Porém, aqui na Constituição, no artigo 37, Constituição Federal de 88, no seu artigo 37. Não é assim que eu abreviei artigo não, tá, gente? No seu artigo 37, ela fala de concurso público, tá? Então, nós vamos falar pegadinhas do concurso público. No concurso público, pessoal, você tem que saber esse tipo de amarelo. O concurso público, ele tem um prazo máximo de até 2 anos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o socioeducativo, que vai sair em setembro. A partir do momento que sai o edital, no edital vai falar que aquele concurso ele é válido por até 2 anos. Então, em 2 anos é ali o prazo de duração dele. E lá no edital vai vir falando se tem prorrogação ou não. E essa prorrogação pode existir, ela não é obrigatória. Ela pode, não é que ela deve, ela pode existir. Essa é a primeira pegadinha da banca, falando que ela deve. Não, a prorrogação é facultativa. Beleza? Pega o penal agora. O penal ele tem um prazo de 2 anos. Passou disso, ele perde a validade e não pode chamar ninguém. Então, a partir do momento que o concurso ele é homologado, né, tem um prazo de validade de 2 anos. Beleza? Nesses 2 anos, se não chama a galera, não dá para chamar mais. Ah, mas ele tem, no edital Robson, falou que o concurso da penal era de 1 ano. Ora, é de até 2 anos. Quem vai escolher é ali, por exemplo, a Sejusp, tá bom? Não pode ser mais de 2 anos. Então foi de 1 ano, se for prorrogado, é prorrogado por mais 1 ano. Beleza? Se no edital tá 1 ano e 6 meses, se o concurso for prorrogado, quem que vai decidir se vai ser prorrogado ou não? O Zema. Beleza? Você não precisa saber disso não, mas é um ato do Poder Executivo que vai fazer essa prorrogação. Aí vai ser prorrogado por mais 1 ano e 6 meses. Então a prorrogação é por igual período do prazo que está no edital. Beleza? Tranquilo? Então, concurso público. Beleza? Não tem essa questão de idade mínima para o nosso caso na Lei 869. Alguns concursos têm idade mínima. E o que o STF fala? É legal a gente saber também. O que o STF fala de idade máxima? De idade máxima. O STF fala o seguinte: alguns cargos a natureza dele exige, beleza? Mas o último entendimento do STF ele fala que a idade máxima ela será comprovada no ato da inscrição e relevante extrapolar no momento do curso de formação. Por exemplo, vamos pegar a PM de Minas Gerais, a idade máxima 30 anos. Vamos supor que o que aconteceu com a PM no penúltimo concurso, em 2018, por causa do coronavírus, o concurso ele foi suspenso. E aí, depois de 2 anos, retomou o curso de formação. Mas aquela galera que tinha 30 anos no ato da prova, da inscrição, já tinha 32 anos. E aí? Pôde fazer o curso de formação.
Por quê? Se no ato da inscrição ele tem 30 anos, mesmo que ele passe dos 30 anos completos, 31, 32, mesmo que ele passe disso no curso de formação, não tem problema. Tem que comprovar os 30 anos no ato da inscrição, lá atrás, antes da prova, beleza? Então, no ato da inscrição, isso aqui não está na Constituição, isso aqui é jurisprudência. O que é jurisprudência? É o entendimento mais recente do tribunal. Outra coisa, convicção religiosa, religião mais gestante. Questão da STF também, pessoal. Vou deixar aqui embaixo, igualzinho. Questão da STF. Religião mais gestante. Por exemplo, a gestante, ela pode fazer o TAF em outro dia. O testemunho de Jeová, que não faz no sábado, ele pode fazer em outro dia? Pode. Desde que não gere ônus para o Estado. Desde que a banca não gaste mais com ele. Beleza? Por motivos religiosos, pode-se alterar a data e horário. A gestante, ela pode fazer o TAF depois, né? Em outro dia, em outro mês. Tá bom? Então, porque é por essas questões, né? Que ela acabou de ganhar o neném e tudo mais, tem que amamentar, etc, etc, etc. Tranquilo, pessoal? Outro julgado. O STF. Beleza? São jurisprudências. Vamos voltar agora para a nossa matéria. A Constituição Federal, ele faz uma diferença, pessoal, né, do efetivo e do comissionado. A gente já viu essa diferença do efetivo e do comissionado na Lei 869. O efetivo, ele em carreira, ele é concurso. Não existe efetivo sem concurso. Antigamente, até, salvo engano, 83 no meio civil e 89 no exército, dava para estabilizar sem ter feito concurso. Isso não é mais possível. E o comissionado é livre nomeação e livre exoneração. Os cargos comissionados, eles não passam por um concurso público. Beleza? São cargos geralmente políticos. Tranquilo? Outra coisa, pessoal, o concurso público, ele segue uma ordem de classificação. Ordem de classificação. O 02 nunca vai tomar posse na frente do 01, beleza? Outra coisa, nós temos um concurso mais antigo na validade. O concurso novo, ninguém, enquanto todos do antigo não forem chamados, o concurso novo, ninguém pode tomar posse. Vamos pegar o exemplo da penal. 2013, acho que o prazo de validade era de 2 anos e foi prorrogado por mais 2 anos. Então, até 2017 estava valendo. Acho que era isso. Acho. Tem que verificar o edital. Depois que perdeu a validade, não dá para chamar mais. E aí foi feito um PSS em 2018 e agora, em 2022, foi feito essa prova. Beleza? E ainda está em déficit. Então, por isso que tem rumores de outra prova ano que vem. E aí o que acontece? Vamos pegar, então, a prova da penal de 2022. Ela, eu não lembro, lá no edital, o prazo de validade. Se ela é de 1 ano, se é de 1 ano, pode prorrogar por mais 1. 2 anos, prorroga por mais 2. Pode prorrogar. Enquanto a penal de 2022 estiver em validade, não pode ali fazer outro concurso. Pode até fazer, mas não pode chamar ninguém. Beleza? Os antigos têm prioridade sobre os novos do novo concurso. Beleza? No prazo improrrogável no edital. O que é o prazo improrrogável? 1 ano. Se tiver previsto prorrogação, prorroga. Depois daquele dia em diante, acabou. Acabou. Beleza, pessoal? Robson, pode temporário no serviço público? Temporário tem os 3 casos. Você vai ter que memorizar os 3 casos. Tempo determinado,
Aí cai lá na banca, eles colocam um prefixo de negação e você cai igual um pato. Tempo indeterminado, não, tempo determinado. Para interesse público, não é para interesse pessoal. E nas hipóteses previstas em lei. Beleza? Tem que decorar. Robson, a Constituição, ela prevê promoção para o servidor público? Prevê. Aqui vai ter uma portaria, um regulamento, tudo direitinho falando da promoção. Mas aqui fala o seguinte, que vão ter escolas do governo para aperfeiçoamento. Serão obrigatórias essas escolas. No site de escola do governo vai ter muito curso lá, inclusive curso gratuito, beleza? Que você pode fazer. Geralmente alguns cursos vão ser fechados só para quem é servidor público, tá? Escola do governo. Aqui, ó. Aqui nós temos uma pancada de cursos. É obrigatório, beleza, pessoal? É obrigatório ter esses cursos. Agora, é facultativo que é o governo, que os entes federativos, quem são os entes federativos? União, âmbito federal, por uma PRF, ITF, Forças Armadas. No âmbito estadual, Polícia Penal. É facultado que Minas Gerais faça um convênio com a União ou com o município para que ministre esses cursos. Um exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ela vem dar um treinamento para a Polícia Penal. É facultado esse convênio, não é obrigatório. O que é obrigatório é que haja as escolas de aperfeiçoamento, beleza? Outra coisa muito interessante que nós já falamos, a diferença de cargo comissionado para cargo de confiança. Confiança, nós já falamos na Lei 869, que é só para efetivo e é instituído por lei. Então lembra desse detalhe. Vamos pegar aqui um cargo de confiança, um diretor de uma unidade socioeducativa, um diretor de uma unidade penal, beleza? Ele precisa ser efetivo, tá? É a famosa chamada função gratificada. A gente vê isso no 869. Agora, um comissionado, como se fosse o Rogério Greco. Ele foi chamado pelo governador, um convite, livre nomeação e exoneração. E ele pode ser efetivo ou não. O Rogério Grego, no caso, ele é ali efetivo, ele é um procurador, né, de justiça aposentado já. Promotor, né, de justiça aposentado. Ele é efetivo e tal. Mas se ele fosse um paisano, no sentido que não é servidor público, civil, sem ser, pode. Por exemplo, Paulo Guedes, na esfera federal, é um cargo comissionado. Ele é um economista, não é um servidor público. E ele foi livremente convidado pelo presidente para ocupar um cargo de comissão na esfera federal. Beleza? Então, pode ser efetivo ou não. Cargo de confiança, só efetivo. O que a banca faz isso aqui? A banca, ela troca. Fala que o comissionado só pode ser efetivo. Não. Efetivo ou comissionado. Se for efetivo, tem que observar a porcentagem mínima. Não pode ser tudo efetivo, não. Tem uma porcentagem mínima, tá bom? Porque senão vai virar festa, né? O cara já é do funcionalismo público, começa a chamar até o talo para ocupar os carguinhos públicos. É uma beleza, né? Então não pode ser ali ao léu, não. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vedação para o servidor público. Temos. Vedado vantagens temporárias. Elas não podem ser vinculadas na remuneração. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Não pode o seu chefe da Polícia Penal ou na Polícia Socioeducativa, ele falar assim, além da sua remuneração, você vai receber temporariamente 2 salários mínimos.
Isso não pode, beleza? Isso não pode, até porque no artigo 7º, deixa bem claro lá que o salário mínimo não será vinculado a nada. Isso não pode. Outra coisa, qual a diferença de não pode ser vinculado, tá, a nenhuma vantagem temporária, beleza? Qual a diferença de subsídio, vencimento e remuneração? Muito simples, nós já falamos isso na Lei 869. Vencimento é um padrão que se refere a um cargo fixado por lei. A remuneração é esse padrão, mais os adicionais. Adicional noturno, adicional escolaridade, abono família, serviço extraordinário, tempo de serviço, adicional desempenho. O que é o subsídio? Algumas carreiras públicas, o nome é subsídio. Geralmente são as carreiras policiais. Elas devem, não é que podem, elas devem receberem subsídio. A polícia penal, por ainda não ser polícia, o nome que se dá é vencimento. O básico e o bruto ali, remuneração. Talvez, se vier a polícia penal, talvez mude esse nome, e vire subsídio. E o que é o subsídio? O conceito dele que está na Constituição é isso aqui, ó. Uma parcela única, sem nenhum adicional. Nenhum adicional. No pau na goiaba, o subsídio é o vencimento. E o caboclo que recebe em subsídio, ele não pode receber nenhum adicional. Na prática, então, geralmente nós temos algumas carreiras, ó. PF, magistrados, políticos, né? Todas as carreiras aí, policiais, deveriam, mas não recebem, mas deveriam receber subsídio. Tranquilo? A ideia do subsídio é aquilo tudo, sem nada mais. Mas Brasil, diferente do paisano, o subsídio, ou o vencimento, ou a remuneração é irredutível. Irredutível. Seja o servidor público, civil ou militar. Diferente no artigo 7º. No artigo 7º, nós vemos que pode reduzir, se tiver convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, os famosos sindicatos. Por falar em artigo 7º, tem alguma coisinha do artigo 7º que o servidor faz jus aqui? Tem alguma coisa do artigo 7º da Constituição que o servidor faz jus aqui no artigo 39? Tem, beleza? Vamos lá. A gente olha aqui, ó. Direitos sociais do servidor. Olha aqui. A associação, então, não pode fazer greve. Os cargos policiais não podem fazer greve. Mas eles podem integrar um sindicato. Os servidores civis, sim. Porque servidor militar não tem sindicato. No máximo, uma associação. Beleza? Então, esse direito de primeira associação, segunda geração, que é o sindicato, lembra das gerações? Eles estão previstos no servidor público. O sindicato não está previsto para o militar. E a associação está prevista, tá bom? Sindicato é só para o servidor civil. Policial penal, policial socioeducativo, tem um sindicato? Tem. Pode descontar na folha dele um valor para manutenção do sindicato? Pode. Bom? Greve. Greve é um negócio interessante. A gente já viu a greve, no caso do policial socioeducativo, do policial penal, não pode ser feita. O STF proibiu greve para os órgãos, mesmo que sejam civis, porque na Constituição só fala dos militares, tá? Vem o STF e fala que não pode, beleza? Para os órgãos civis que mexam com segurança pública. Então, cuidado. Vamos falar aqui do artigo 7º, então. Quais são os direitos que o servidor público tem no artigo 7º? Vamos lá.
férias. Salário mínimo, como assim salário mínimo? O que ele ganha, beleza? O vencimento que ele ganha não pode ser menor que o salário mínimo. Tranquilo? Igualdade de condições de trabalho, igualdade de condições, remuneração variável. O que é remuneração variável? Os famosos adicionais, serviço extraordinário, salário família, licença, beleza? Família tem acento, tá? Licença paternidade mais maternidade, beleza? Não sei porque eu tô escrevendo essa merda. Incentivo à mulher, incentivo específicos à mulher, né? Porque ela sangra. Lembra que eu falei isso lá no artigo 7º? E é isso, tá bom, pessoal? Tem que decorar, Robson? Tem. Esses são os direitos que o servidor público ele tem, beleza, pessoal? O artigo 7º tem que decorar. Não tem jeito, beleza? Vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho, então. Deficiente, Robson. Deficiente é uma putaria, tá? Por quê? O deficiente aconteceu até na prova da Polícia Federal. Eles preveem, e também aconteceu e vai acontecer na prova da Polícia Penal. Eles preveem uma porcentagem para os deficientes. Só que chega na hora do TAF, o TAF é igual para todo mundo. Então, se o cara é cadeirante, ele não vai conseguir. Então, a putaria, mas tem um fundo de lógica. Por quê? Se o cara é cadeirante, como que ele vai conseguir exercer o cargo policial? Fica complicado. Mas ele pode ir para a área administrativa. Pois é. Mas no caso da PF e da Polícia Penal, nós temos um concurso específico para a área administrativa, sacou? Não é igual a Polícia Militar, que é tudo junto. Até na Polícia Civil, um concurso específico para administrativo. Então, se ele quer fazer agente policial, o TAF vai ser ali a mesma coisa. Algumas deficiências, elas são de ordem mais mental e não vão impedi-lo de realizar um bom TAF. Então, o que pega é o seguinte, tem que resguardar essas vagas? Tem. Mas no TAF tá todo mundo no mesmo seara. Beleza, pessoal? Vamos falar então do agente público. Primeiro, para existir um cargo público, ele tem que ser criado por lei, a criação. Então não é por decreto, não é por regulamento, é por lei. Então vamos pegar a questão do policial penal e o policial socioeducativo. Ainda em Minas é agente penitenciário e agente socioeducativo. Ainda. A PEC que vai transformar o cargo em polícia penal e polícia socioeducativa foi aprovada em primeiro turno, mas precisa ainda passar para o segundo turno. Ela está em lapidação. Então, precisa que um cargo público federal passe pela Casa Legislativa Federal, um cargo público estadual passe pela Casa Legislativa Estadual e um cargo público municipal ele passe ali pela Casa Legislativa Municipal. Então, respectivamente, nós temos o Congresso Nacional, nós temos ali a Assembleia Legislativa Estadual e a Câmara dos Vereadores. Beleza, pessoal? O que acontece? Brasileiro nato pode assumir, óbvio que pode, brasileiro naturalizado pode, mas lembre-se dos casos previstos só para nato. mp3.com, toma cuidado com isso. Estrangeiro, Robson, pode assumir? Se você não estuda, você vai falar, estrangeiro não pode. Pode. Nós temos alguns casos específicos de estrangeiro, ele pode assumir um cargo público. Eu te dou um exemplo. Professor de universidade. Né? Então, o professor de universidade, ele pode, sim, ser estrangeiro. Tá? É claro que vai depender de regulamentação. A Constituição Federal que só fala que pode, mas que fala que depende de regulamentação. Então a gente fala que para estrangeiro é uma eficácia limitada.
que depende de um regulamento. E quando eu falo para os brasileiros sobre eficácia contida, o que é uma eficácia contida? Que nós temos condições, não é todo brasileiro. Tem que ser no mínimo 18 anos, estar quites com as obrigações militares, estar ali no exercício dos direitos políticos, ter idoneidade, conduta ilibada, bom condicionamento físico, temperamento psicológico adequado. Então nós temos os requisitos, por isso que nós falamos de eficácia contida. Contido no sentido que não vai ser todo o universo dos brasileiros. Beleza? Tranquilo? Então não são todos os brasileiros que estão ali aptos, né? É um desse universo, tranquilo? Que vai estar apto. Então, ok. Depende de regulamentação. Show, fechou. Depende de regulamentação o estrangeiro. Fechou. Quanta coisinha, né? Ó, 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 ó. Gente, isso cai em prova? Cara, às vezes cai, às vezes não cai, cai, quando cai uma questão. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui, né? No seu vencimento, no seu subsídio, na sua remuneração, é assegurado não só a irredutibilidade. Quando que pode reduzir, Robson? Entre aspas, pode reduzir. Eu coloco aqui, ó, criação de tributos, impostos. Como assim? Se cria mais imposto, você vai ganhar menos, porque você vai ter que gastar dinheiro para pagar o imposto. Beleza? Mas não quer dizer que o seu contra-cheque veio menor. Isso não existe. Além de não poder reduzir, dá para aumentar. Mas ela, pessoal, é o executivo ou o legislativo? O poder executivo. Vamos pegar a treta com o Zema. É o Zema quem faz o aumento para a polícia socioeducativa e para a polícia penal. E nós tivemos recentemente um aumento de 10,06%. O Zema, ele colocou esse aumento e aí vai para casa da Assembleia Legislativa e o Legislativo vai fiscalizar. E o Legislativo vai ali dar um carimbo. Tá bom, pessoal? Então, é anual, o Poder Executivo que faz, era para ser anual, era para ser anual, né? Regulado pelo legislador, tranquilo? Não há de se falar de nenhuma espécie remuneratória vinculada ao seu subsídio, vencimento ou remuneração. Quando você vê isso, é proibido. É o que eu falei lá. É como se você pegasse o salário mínimo e vinculasse ao seu subsídio ou remuneração. Isso não existe. Beleza, pessoal? Não existe. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar do teto. O que é o teto, pessoal? O teto é o máximo que um servidor público ele pode ganhar. Teto. Não é para memorizar isso aqui, não, tá? Mas um servidor público, âmbito federal, o teto é do STF. Acho que hoje está por volta de uns 39 paulada. Alguma coisa assim. Um servidor público não pode ganhar mais do que isso. Tá? Claro que, então, por exemplo, o Bolsonaro tentou dar um teto duplex para aqueles generais que ocupam um cargo público, como o Mourão, né, como outros generais, ele ganhar ali o teto dele de general, mais o teto de ministro, por exemplo. É o teto duplex. Isso é inconstitucional, porque o teto não pode passar disso aqui. Atualmente é do STF, eu nem sei se está deve ter aumentado já, quer ver? Vamos ver se aparece aqui. Ah, nossa, não. Olha lá, 39 mil, acabou. Olha lá, 39.200, viu? Então é isso aí, tranquilo? Coloca aí, ó.
é isso aí que a galera ganha, tá, pessoal? 39.235, tranquilo? E no âmbito estadual? No âmbito estadual, o que importa pra gente? Então, o teto estadual, o salário, a remuneração e vencimento do policial penal. Nós temos aqui, ó, executivo, governador. Governador. Então, não pode passar do governador, do executivo, tá, pessoal? Executivo, tá? Por quê? Se algum cargo do legislativo, aí é um deputado estadual, beleza? Aí você pega aqui para ver quanto que ganha o governador de Minas. Vamos colocar salário, né, que é mais fácil. O que acha? Olha aqui. R$ 34.000 que deve ganhar, né? Então, 34.000. Salário dos deputados estaduais. De Minas. Não, esse aí. Só esse. Não, esse aqui não. Eu vou ficar perdendo tempo com isso aqui não. Mas deve ser isso aqui, ó. 25.000 ou 17.000 aí. 17.000 bruto. Líquido. Aí tudo bem. Beleza? Então, deputado estadual para cargos do legislativo. Tranquilo, pessoal? Âmbito municipal, o teto do municipal, prefeito. Beleza? Só para você ter uma noção que existe um teto, né? Mas isso aí não é respeitado, essa é a verdade. O mandato eletivo é um mandato que você precisa de voto. Se você não tem voto, você não consegue esse mandato eletivo. E olha que interessante, questão de prefeito e vereador. Vamos supor que você já é policial penal. Se você é eleito para prefeito, você vai poder escolher se você quer a remuneração do prefeito ou de policial. Se você é vereador, você pode ganhar os dois, se houver compatibilidade de horário. Beleza? Policial, PMG ou sócio, beleza? Vereador. Você pode ganhar os dois. Então memorize isso aí. Se não tiver compatibilidade, aí você vai ter que escolher a mesma coisa do vereador. Beleza? Tranquilo, pessoal? Enquanto você estiver no mandato de prefeito ou de vereador, beleza? A sua promoção só pode ser por o quê? Merecimento? Então, você está afastado do cargo de policial. Você não merece nada, não. Se houver alguma promoção por merecimento, você não vai pegar. Mas se tiver aquela promoção, o que ela viu, o requisito daquela promoção é única e exclusivamente tempo de serviço. Aí, tudo bem. Porque o tempo que você está na política vai contar também para você aposentar no seu cargo de policial. Tranquilo? Declaração de bens. Tudo isso na lei de improbidade. Anualmente, vocês vão ter que declarar no Cispatre os bens de vocês. Você é obrigado, tá bom? Obrigado. Beleza? Quando é que você declara? Posse anual, quando você é exonerado, beleza? Ou aposentado. Você tem que declarar. Você não vai para aposentadoria enquanto o controle, tá bom? É Tribunal de Contas, ele não avaliar se tudo que você adquiriu na sua jornada, na sua carreira, foi legal, compatível com a sua carreira, tá bom? A gente já tá chegando no final, tá, pessoal? Já vi cair em exercício falando que, aqui ó, o cidadão, ele não participa das questões
o funcionalismo público errado participa. A Constituição Federal, lá no finalzinho, ela coloca do cidadão, sim. O que ele pode fazer? Reclamar. Reclamar do serviço que algum servidor está fazendo ali e ele não foi satisfatório. Vamos ter ouvidorias para que o cidadão ele possa avaliar como você foi atendido, né? Ele pode apresentar, lembra que eu falei no artigo 5º, petição contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ele pode fazer uma petição que é gratuita, não precisa de advogado. Ele pode invocar a atenção do Estado mediante um abuso de poder que foi cometido por um servidor público. Beleza? Ele pode, lembra do habeas data? No artigo 5º, ter acesso de registros na base pública, na base de dados pública, sobre atos referentes a si. Ele pode retificar, pode consertar, ou ele pode saber. Então, a participação do cidadão, ela é válida, sim. Tranquilo? A participação do cidadão no funcionalismo público. Beleza, pessoal? Vamos falar de aposentadoria. Nós tivemos uma reforma da Previdência que alterou tudo lá. Então, nesse texto constitucional, vocês não precisam ficar memorizando a aposentadoria. Por quê? Porque nós tivemos uma reforma da Previdência Amplo Federal que alterou a Constituição através de emenda, mas nós temos essa questão de previdência social, ela é uma competência, muito tempo que eu não estudo isso, mas, salvo engano, concorrente. O que quer dizer isso? Assim, o Congresso Nacional, ele regulou a Previdência Social, mas precisa que a Assembleia Legislativa de Minas ela faça isso. E ela fez no final de 2019, 2020, salvo engano. 2020, né? Ela fez essa reforma. Atualmente, para o policial socioeducativo e para o policial penal, nós temos questões específicas de uma emenda estadual. E ela faz uma reformulação da Constituição estadual, aonde o policial penal socioeducativo ele precisa ter, tanto para homem quanto para mulher, uma idade de 55 anos de idade, 30 anos de contribuição para a Previdência e 25 anos do cargo policial, tá? Então vocês não precisam ficar sabendo disso, porque a não ser que o edital caia, muito difícil. Eles não vão colocar isso, porque isso desanima muita gente. A não ser que o edital caia, a emenda estadual que foi feita, essa reforma da Previdência Social. O que você precisa saber de aposentadoria é isso aqui. Nós temos a aposentadoria compulsória, que a gente já vê na Lei 869, onde nós vamos ter 3 membros que vão ali decretar ali o caráter irreversível e permanente daquela debilitação e vai colocá-lo ele aposentado compulsoriamente. Isso aí, gente, é só para o efetivo. Gente, o efetivo, ele está no regime próprio. O que é o regime próprio? O regime próprio é feito por servidor público. Tranquilo? Não está aqui. Ele aposenta pelo INSS. O comissionado é livre nomeação e livre exoneração. Ele não tem nada a ver com o regime próprio de aposentadoria do efetivo. Ele vai para o INSS. O INSS é chamado de regime. É o regime da lei, do mercado de trabalho. Tá? Então toma cuidado que o comissionado ele não participa dessa aposentadoria especial para o servidor público, porque ele não é servidor público, ele está como servidor público, muito menos o temporário, tá? O eletivo é interessante, vocês pesquisem para você ver. Se ele passa, acho que é o mínimo ali, até para o suplente do eletivo, se ele passa no mínimo, não sei se é 4 anos, um mandato, ele passa legislando ali um mandato, ele já tem aposentadoria integral. Tá? Pega um senador, seus 30 mil reais,
Se ele passa 4 anos, é algo assim, se ele passa 4 anos na função de senador, ele tem aposentadoria vitalícia para o resto da vida dele. O cara, ele trabalha 4 anos e ele aposenta. Se ele não ganhar as próximas eleições, ele ganha os 30 mil para o resto da vida dele. É assim que funciona. É uma putaria. É o Brasil. Bem-vindo. Welcome, welcome. Então, o servidor público, policial penal, ele tem um regime próprio. Já o comissionado é o regime geral, o INSS. Porque ele não é servidor, ele está como servidor. Se você ali é aposentado por invalidez, você recebe proporcional ao tempo que você trabalhou. Mas nesses casos aqui, você recebe integral, tá? É difícil, mas se você conseguir comprovar esses 5 casos, recebe integral, beleza? É o que você tem que memorizar. Espera aí que eu vou dar uma mudada aqui. Beleza, pessoal. Então, nós já estamos terminando, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui de um detalhezinho de aposentadoria que serve, mesmo com essas reformas, serve, tá, pessoal? É o professor, tá? Professora, mas não é de ensino superior. Só de ensino infantil, fundamental e médio. Não precisa ser atividade exclusiva na sala de aula, tá? Mas tem que ser inerente à pedagogia. Se um professor ele é desvirtuado da função de pedagogo, ele é um mero secretário, aí não. Mas um diretor, um coordenador, não precisa estar necessariamente dentro da sala de aula, mas tem que exercer a função de educar. Um diretor e um coordenador não estão na sala de aula, mas faz isso. E eles vão ter uma redução de 5 anos. Tá, pessoal? 5 anos, eles aposentam mais cedo. Tá bom? Teve a reforma da Previdência e tudo mais, deu uma ferrada com eles, mas ainda manteve essa questão. Tranquilo? Pessoal, vamos lá. Se o cara já era para estar aposentado, mas ele continua em atividade, ele vai ter um abono máximo em relação à contribuição que ele fez na Previdência. Por exemplo, o cara ele já tem a idade para estar aposentado como policial, mas ele retorna. A gente fala que é o adicional permanência, tá, gente? Então, a contribuição máxima dele era de R$100 por mês, beleza? Então, o adicional permanência dele, o abono permanência, a contribuição era lá de 450, algo mais real, né? O adicional vai ser o máximo, vai ser 450, que ele vai ganhar mais, se ele voltar para a atividade, beleza? Então, é o máximo que ele vai ganhar. Ali é contado, não, aí coloca assim na prova, é contado com o mínimo. Não, o valor de cálculo, né, é contado com o máximo que ele contribui. Então, vai pegar os 450, aí vai fazer o cálculo lá que eles fazem para aumentar, né? Vai ganhar lá, sei lá, 1.300 a mais. Entendeu? Eles fazem um cálculo lá, pegando esse valor máximo de contribuição. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, o comissionado,
Ele está no regime geral de previdência social. Ele não está no regime próprio. Acabei de falar isso, tá? Ele vai para o INSS. Isso aqui é o mais importante. Tempo fictício. Tempo fictício não pode. Tempo fictício, ele não pode ser contado. O que é o tempo fictício? A gente via até na Lei 869. Quando o cara ia aposentar, a aposentadoria era convertida em anos, né? Aí vamos supor que no último ano do cara, ele tinha trabalhado 180 dias. 190 dias. Na Lei 869, quando passava de 181, 182 dias, eles arredondavam para um ano. Então o cara trabalhou 190 dias, eles arredondam para um ano. É como se ele tivesse trabalhado 365 dias. Isso não pode. As férias prêmio da Lei 869 não gozadas eram contadas em dobro para aposentar. Ele ficou 5 meses, 5 férias prêmio. 5 férias prêmio, 5 vezes 3, 15 meses. E aí contava 30 meses de abatimento para ele aposentar mais rápido. Isso não pode mais. Beleza, pessoal? Tempo fictício não será contado para contribuição ou para aposentadoria. Beleza? E por fim, pessoal, condução. Gente, recondução nós não vemos na Lei 869, tá? Nós vemos quais são as formas de provimento que nós vemos na Lei 869. Nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento, promoção. Recondução nós não vemos. A recondução nós vemos, sabe aonde? No Estatuto dos Servidores Civis Federais, tá? Isso aí para quem vai fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nós temos a recondução. Na Lei 869, o que é parecido com a recondução? É a reintegração. Então, para a gente, na 869, é a reintegração. Agora, aqui na Constituição, beleza, pessoal? Ele fala, é federal, né, gente? Então, na Constituição Federal, ele fala da recondução. O que é recondução? É a mesma coisa da reintegração na 869. O cara, ele está afastado judicialmente ou administrativamente. Ele retoma o seu cargo, é invalidada essa sentença ou esse ato administrativo, ele retoma o cargo, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem dele. E o caboquinho que estava ocupando aquele cargo temporariamente, enquanto ele estava fora, ele vai ser reintegrado, beleza? À vaga dele de origem, beleza? Então, vamos lá. A reintegração é a mesma coisa. Eu troquei as bolas, né? Vamos falar certo agora. O cara que estava afastado por sentença judicial ou ato administrativo, ele é reintegrado, igual no 869, beleza? A recondução é para quem? A recondução é para quem estava segurando as pontas. Agora sim, né? A recondução é para quem estava segurando as pontas. Então vamos lá, exemplo. Nós temos o João e nós temos o Mário. Os dois são... Mas a gente não vê recondução na Lei 869, tá, pessoal? Nós temos o João, policial, vamos pegar federal. O Mário também é. Aí o que acontece? O João, ele é afastado por tortura, por exemplo. E aí o Mário ocupa temporariamente ocupa a função lá do João. Quando o João ele é absolvido por tortura, ele retorna integrado, igualzinho ao 869. E o Mário ele vai ser reconduzido para o cargo de origem dele. Beleza, pessoal? É mais ou menos assim. Aqui eu fiz com o mesmo cargo, entendeu? No caso aqui seriam cargos diferentes, mas só para você entender. Ele é reconduzido à função de origem dele. Para vocês entenderem mais tranquilo. Ah, e quando ele foi reintegrado, lá na Lei 869, fala que ele vai ser indenizado proporcional.
Aqui, na Constituição de 88, fala que quando ele retorna para o cargo dele, esse tempo que ele ficou afastado, ele não ganha nada. Então, essa é uma diferença importantíssima. Tranquilo? Gente, basicamente é isso, tá? Basicamente não. Tudo é isso. De artigo 39, e eu peguei um pouquinho do artigo 37, para a gente entender. O que mais cai em prova? De longe, é isso aqui. Servidor público. Isso aqui cai direto. Vamos fazer um exercício para a gente ver? Só para você ver como que cai na prova. Bem rapidinho. Para a gente ver como que ela cai na prova. Tchurum. Gente, toma cuidado, tá? Vocês aí pegarem questões para fazer que não foram lecionadas ainda, hein? Toma cuidado, vocês vão perder muito tempo, igual o Thiago, eu tô falando para ele, mas isso todo mundo no início comete, tá? Não existe você ficar mais de 10 minutos numa questão. Veja bem, você vai ter uma prova com 60 questões, mais uma redação. Como é que você... 50 questões, 60 ou 50, depende. E aí, como é que você resolve isso tudo? Mais a redação em 5 horas. Então, não existe isso, tá? Geralmente essas questões de servidor público são grandes, tá? Então, eu só vou dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, gente, acabei de falar com vocês. O regime da Previdência para os cargos efetivos. Ó, próprio, impróprio. Ó, o que eu não falei, realmente, mas tem lá, tá? A Previdência, ela tem caráter contributivo e solidário, beleza? Vocês vão encontrar essas duas palavrinhas aqui. Deixa eu ver se eu tentar achar aqui. Vai estar aqui. É contributivo e solidário. Aqui, ó. Caráter contributivo e solidário, tá lá, tá bom? Contributivo, solidário, próprio, regime próprio, que são os efetivos, né? E tem um regime próprio de aposentadoria, tá, pessoal? Olha lá, olha aqui, ó. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Será que é essa? Não vou nem ler as outras. Olha aí, nem li as outras. Acabamos de falar isso aqui. 2022. 2022. Para você ver como o nosso mapa está atual. Beleza? Vamos lá. Ó, regime próprio. Ó, ó, exclusivamente cargo de comissão declarado em lei. Papapá, papá, são estáveis. Ah, isso que eu não falei. Vamos lá, pessoal. A estabilidade do servidor público. Tá, pessoal? Na verdade, eu falei sim. Deixa quieto que eu já falei na Lei 869. 3 anos, lembra? Já falei isso lá na Lei 869, né? Ah, um negócio que eu não falei que eu queria falar aqui, ó. Tava aqui para falar e passou batido. Acumulação de cargos, pessoal. Um servidor ele pode acumular cargos? Vamos começar aqui. Um policial penal ou socioeducativo, ele pode acumular cargos? Toma cuidado. Se no edital falar que é cargo de dedicação exclusiva, não pode, tá bom? Se não falar que é dedicação exclusiva, aí você pode acumular. Você é um servidor público, por exemplo, professor público, você pode acumular. Tem professora, por exemplo, minha sogra, que é servidora pública, professora, paga pelo cofre municipal, professora municipal, servidora, concurso, e professora estadual. Não tem problema acumular 2 cargos de professor. Um professor com técnico, que seria um técnico de enfermagem, né? Um vereador, por exemplo, equiparado ao nível técnico. Nível superior, com científico. Científicos são cargos de nível superior, pessoal.
tá? Então, professor com um promotor de justiça, um professor com juiz, né? Ou dois de saúde. Por exemplo, no Exército, você vê muito isso. A carga horária da galera de saúde, em qualquer lugar, são de 30 horas semanais, não são de 40 ou 44, né? E aí ele consegue ter o consultório dele. Então, ele é um tenente médico, ele consegue atender no consultório também, tá? Então, é legal, beleza? É claro que vai haver essa compatibilidade de horário, porque não pode passar 60 horas semanais. Tudo bem, pessoal? Então, só para você entender que dá para compartilhar, dá para aglutinar, tá? Ó, tá bem grandinho aqui, né? Vamos, olha aqui, isso aqui, pessoal. Os trabalhadores urbanos e rurais têm direitos previstos constitucionalmente. Alguns desses direitos não se aplicam aos ocupantes de cargos públicos. Beleza, pessoal? Isso aqui foi questão do nosso simulado do penal. É assim que cai. Ele te dá várias alternativas e ele quer uma que não é ali inerente ao servidor público. Tranquilo? Então, pessoal, toma cuidado, beleza? Olha aqui, acumulação de cargos. Maria, promotora de justiça. Vai lá. A luz constitucional, ela não pode exercer qualquer outra função pública, salvo de magistério. Então, olha aí, ó. Técnico judiciário, já estamos sonhando alto. Então, acumulação de cargos públicos. Beleza, pessoal? Olha aqui. É vedada a realização de greve. As parcelas de caráter indenizatório serão computadas no teto remuneratório. É vedada a acumulação de cargos públicos. Não autoriza nenhuma exceção. Hã? Os cargos públicos são acessíveis somente aos brasileiros natos? O que a gente acabou de ver. Então, pessoal, devagar e sempre. Dá certo. Confia. Beleza? Então, a gente encerra essa questão do artigo 39. Com isso, a gente encerra a nossa matéria de constitucional hoje. O tempo voa. Beleza? Salvei, Luciano, salvei no Quinto dos Infernos da Lixeira. Faz o teu. Você já tem um resumo top aqui, o cara de pau. E você ainda quer aquele cachorro? Faz o teu. Não sei que você tenha fetiche com mijado.